Olá, alunos do Dá uma Força! Hoje estamos aqui com mais uma aula de Química. Vamos começar a nossa semana falando sobre ligações químicas. É um assunto bastante interessante. Na verdade, ele não é tão cobrado assim no Enem, mas ele é o começo de todas as próximas aulas que nós vamos tratar sobre ligações. Então, teremos na próxima aula ligações intermoleculares, enfim, isso vai cair também quando a gente estudar química orgânica, química inorgânica, então isso é como se fosse uma introdução. Então, apesar de não ser cobrado exatamente esse tópico aqui, esse conteúdo, que a gente não pode garantir que não vai ser, os conceitos que nós vamos trabalhar aqui hoje são muito importantes para as próximas aulas. Então, preste bastante atenção, não deixe de resolver as listas de exercícios e nos mandar todas as dúvidas. Bom, vamos começar com uma pergunta bem interessante. Por que será que os átomos tendem a se ligar? Por que eles se ligam? Eles fazem isso para ficarem mais estáveis, ou seja, para atingirem a regra do octeto. Bom, o que seria então essa regra do octeto? É o seguinte, na regra do octeto, os átomos tornam-se estáveis quando tem 8 elétrons na camada de valência. Nós vimos na aula passada, no nosso primeiro aulão ao vivo, na verdade, nós falamos um pouquinho sobre isso. A camada de valência é a última camada em que se encontram os elétrons. Vamos só dar uma relembrada aqui. As 7 camadas principais, que a gente também chama de níveis energéticos. Mas o mais importante aqui pra gente é saber onde estão esses últimos elétrons, onde está essa camada de valência. Então é o seguinte, aqui é o esqueminha da eletrosfera, mostrando o núcleo e as 7 camadas, que eles nomearam de K, L, M, N, O, P e Q, mais os números quânticos respectivos são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí eles estão aqui formadinhos, a gente já viu um pouquinho sobre distribuição eletrônica também nessa aula ao vivo. Se você não assistiu, é bem importante você ir lá e assistir. Bom, é o seguinte, o que importa, o que realmente cai no Enem? A distribuição eletrônica? Não, de modo algum. O que importa é a gente saber onde está localizada a camada de valência, porque é a camada de valência que vai me interessar na hora de montar uma ligação química. Mas vamos falar um pouquinho então sobre a tabela periódica, sabe por quê? Porque na verdade você não precisa fazer a distribuição eletrônica. O número do grupo a que o átomo pertence, ele indica quantos elétrons ele tem na última camada. Então a tabela periódica já te dá ali de bandeja quantos elétrons ele vai ter na última camada e qual é a camada de valência daquele determinado átomo. Então, por exemplo, os átomos que pertencem ao grupo 2A significa que tem 2 elétrons na última camada. 2A, 2 elétrons. Vamos dar uma olhada então aqui na tabela periódica para a gente ver uns exemplos. Aqui tem uma tabelinha periódica e aqui a gente tem o grupo 1A. O que isso significa? Que ele tem 1 elétron na sua camada de valência. Grupo 2A, 2 elétrons. Vamos passar aqui porque nós falamos também na nossa aula ao vivo que os grupos mais importantes são esses aqui. Grupo 1A, grupo 2A, 4, 5, 6, 7 e o 8, na verdade, é porque eles são referências, são os gases nobres, mas eles pouco fazem reação, na verdade, eles são muito estáveis porque eles já têm 8 elétrons na última camada, tanto que eles são da família 8A. Então, significa justamente que eles têm 8 elétrons na última camada, atingiram a regra do octeto, então ali lindos e belos não precisam fazer ligação nenhuma para se manterem estáveis, para garantir essa estabilidade. Então, por exemplo, aqui, no caso da família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na última camada. Pessoal, o que a gente viu? A importância do átomo se ligar é dele garantir a sua estabilidade. E ele garante a sua estabilidade por meio da regra do octeto, ou seja, conseguindo alcançar 8 elétrons na camada de valência. Mas olha só, é só a gente pensar, química não é difícil, a gente que complica ela. É o seguinte, no grupo 1A, o que a gente tem? Que ele tem 1 elétron na sua última camada de valência. Se ele tem, vamos fazer um rascunho aqui. Se ele tem 1 elétron na camada de valência, significa que faltam 7 para ele atingir o octeto. Concordam comigo? A mesma forma que para a família 2A. Se ele é da família 2A, significa
que ele tem 2 elétrons na última camada. E aí, para isso, ele vai precisar, se ele tem 2 elétrons, ele vai precisar de 6 elétrons para atingir, então, 8. O que vocês acham que é mais fácil? Ele realmente ganhar 7 elétrons ou ele doar esse elétronzinho que ele tem, porque na camada anterior, a camada imediatamente anterior já tem 8. É óbvio que é muito mais fácil ele conseguir ceder esse elétron do que ganhar 7. É muito mais fácil esses caras aqui também doarem esses 2 elétrons do que conseguirem 6 elétrons e completar a regra do octeto. Agora, nesse caso aqui, já é diferente. Por exemplo, na família 6A, eles têm 6 elétrons na última camada. Então, para eles alcançarem o octeto, eles precisam só de 2 elétrons. Então, bem tranquilo conseguir receber esses 2 elétrons. Agora, na família 7A, eles também têm 7 elétrons na última camada. Então, precisa de um elétronzinho só para atingir o octeto. Então, isso é só para a gente introduzir a ideia de doação de elétrons e recebimento de elétrons. Por quê? Tem os caras na tabela periódica, tem alguns átomos que eles têm tendência a ceder elétrons e outros têm tendência a receber elétrons. Beleza? Mas fiquem tranquilos que foi só uma introdução. Então, o que importa a gente saber é que uma ligação química, o que vão importar são os elétrons da camada de valência, os que estão lá na última camada. Até porque, pessoal, é só a gente pensar, se eles estão na última camada, significa que eles estão mais externos. Então, tirar aquele elétron ali, mexer nele, ou ganhar ou perder, é bem mais tranquilo do que se ele estivesse ali bem próximo do núcleo. Bom, nós vamos falar sobre 3 tipos de ligações químicas. As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Então, essa primeira parte foi uma introdução para vocês. Nas próximas aulas, fiquem ligados aí, vamos falar sobre ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Até lá, galera!